Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCcast. Muito cara, bem-vindo. Nós estamos aqui no novo escritório. Cara, eu fico pensando assim, pô, a gente sempre faz a mesma entrada, né? É, isso aí, mas Não dá pra é deixar mais tradição. solto. É tradição. Tem que ser, né? Então tá bom, tamo aí mais Seja uma vez. bem-vindo, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado pela tua audiência. Isso aí. A gente tá... Pô, a gente tem que se acostumar, né? A gravar aqui, né? Terceira vez só, né? Cara, eu me sinto tô em bem casa, feliz. na verdade. Deixei meio parecido. É, tá igual, né? Pra quem tá em casa, tá igual, né? Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, empreendanews.com.br, você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Faça parte da nossa rede de embaixadores para saber como você entrar em contato com o nosso time aí através dos meios de comunicação. Estamos ampliando ela para todo o Brasil. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E hoje a gente vai falar do tema aí que ao longo desse último ano, principalmente, tem se tornado algo recorrente no mundo empresarial. Em algumas reuniões a gente ouve falar. A nível Brasil a gente tem ouvido falar muito, de mas mudança. aqui em Santa Catarina eu percebi assim Hypou. muita gente preocupada e querendo entender. É verdade. Você já falou de Paraguai aí na tua empresa? Não? Paraguai, cara. Então, quem diria, né? Eu não vou fazer a piada, Dizem que o ministro da Economia brasileiro foi o melhor ministro da Economia do Paraguai. Né? Exatamente. A gente agradece. Sejam bem-vindos, Karen Loureiro e o André Darugna, né? Eles que são moradores do Paraguai, residem lá e trabalham, né? A Karen, principalmente, que tem um escritório que assessora, auxilia as empresas e empresários a explorarem essas parcerias no Paraguai. Obrigado por aceitarem conversar com a gente. Não, a gente que agradece. Legal. O convite. Filipão, queres começar ou posso dar ali? Eu queria que tu contasse um pouquinho, né, principalmente sobre esse assunto, quais são as vantagens, né, de uma empresa brasileira. Claro que tem vários desafios, né, por isso que vocês existem para ajudar, né, mas qual que é a vantagem hoje de uma empresa? Qual o porte da empresa? Por que tá todo mundo olhando o Paraguai? Vamos começar a conversar e a gente vai desenrolando. Então, o Paraguai, ele já está no olho há muito tempo para diversas coisas, né? A gente também, vamos falar assim, aquela piada que você ia fazer, mas assim, o Paraguai está a caminho de mudar o jeito que ele é olhado. Por quê? Porque o Paraguai sempre foi olhado como o país do... Como se diz? O país da falsificação, da compra barata, Era da a China falsificação. da América, assim, né? Basicamente, é a China da América. E hoje... O que era feito no Paraguai era tipo ruim, vamos dizer assim. Exatamente, sempre era olhado com um olho um pouquinho mais criterioso, despectivo. E o que chama muito atenção é que assim, quando as indústrias, não só as indústrias, as empresas, o pequeno, o médio, ou tanto na imigração, quando eles iam o brasileiro migrava para a Argentina, não tinha muito problema. Os pequenos que foram para o Uruguai não era muito problema, porque, claro, era Uruguai, Argentina, outros. Agora, como as pessoas estão indo para o Paraguai, é a grande surpresa. Por que o Paraguai? Então, é como que dá uma certa, como se diz? Desculpem meu português, não é tão bom assim. Não é problema. Mas é assim, dá uma certa dor de o Paraguai, porque o Paraguai, o que o Paraguai tem que o Brasil não tenha? Uhum. Então, hoje eu te diria que o Paraguai tem grandes benefícios fiscais, tem grandes benefícios enquanto à segurança, grandes benefícios em questão de segurança, não só segurança física pessoal, sino segurança jurídica. Uhum. Então, econômica, a nossa economia é estável, a nossa política é estável, a nossa moeda é estável, a nossa justiça é equitativa, em certa forma, falando, né? Então, isso torna o Paraguai bastante atraente. A gente ouve muito falar da maquila. Claro, a maquila, a nossa menina bonita, é a que está atraindo bastante. E, claro... Que é a lei dos 10%, né? Não. Não é só isso. Não. A maquila nem se encerra nos 10%. A maquila é porque todo mundo fala maquila, mas o que é maquila? Exatamente. Então, é por isso, temos muitas coisas a falar. Mas é assim, claro, a maquila é a que todo mundo chama. Por quê? Porque a maquila, você paga só 1%. O custo é 1% de imposto sobre o valor de exportação. Sobre o maior valor. A lei diz sobre do custo de importação, mas sempre vai ser sobre o maior valor, não sobre o menor valor. Então, o que te oferece a maquila? A maquila é você
ingressa, constitui a empresa, tudo, ok? Aí você ingressa a matéria-prima e ela entra em isento de imposto de importação pelo período de 2 anos. Eu trago de fora para dentro e eu tenho isenção. Tem uma isenção de impostos por 2 anos. A matéria-prima pode ficar 2 anos dentro do país. Depois dos 2 anos, ou você nacionaliza ou manda para fora de novo. Então, ela é muito atraente para eu levar para produzir e exportar. Exatamente, é isso que busca, produção e exportação. Na verdade, foi uma lei feita para pegar as empresas brasileiras, né? Não, porque você sabe que ela é uma lei. Não, mas ela é uma lei. É aí que chama a atenção. Essa é uma lei do ano 93. Imagina que essa legislação já existe desde o ano 93. Mas nunca ninguém explorou, talvez. Exatamente. Por quê? Porque depois. E o Brasil também não era tão ruim, digamos assim. Exatamente. Hoje, mas aqui, você acha que é só o brasileiro que está indo? Não, a gente tem indústrias do mundo inteiro, indústrias alemãs, espanholas, chilenas, argentinas. Legal. Não é só o Brasil. Não é só o Brasil. É que o Brasil acho que facilita a questão geográfica, Porque né? é próximo. Principalmente, tipo, aqui Paraná e Santa Catarina, por causa dessa proximidade. Né? Mas por que ela está chamando a atenção? É justamente por isso, porque o brasileiro está indo em massa. Mas essa é uma legislação que ela existe desde o 93, porque o Paraguai, desde os anos 90, é um país basicamente democrático, né? Ele caiu a ditadura e tal. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam industrializar o país. Sim, sim. Aí eles criaram 2 legislações. A primeira, que é a 6090, que é um incentivo às indústrias. Por quê? Porque o Paraguai sempre foi um importador e não um exportador. Nunca foi um país industrial. Basicamente, sei lá, 5% de indústria, que nem serve para autossustentar a nossa economia, a nossa população, né? Então, no ano 90 foi criada essa lei. O que é essa lei? A Lei 6090, que agora, ano passado, em setembro, teve uma reforma e entrou em vigor agora em fevereiro, que é a Lei de Incentivo Fiscal para o ingresso de maquinárias com isenção de imposto. Então, eu posso importar de fora maquinárias novas e usadas, sei lá, por um valor de $1 milhão. Eu não pago o imposto de importação dessa máquina de $1 milhão. Ela fica por 5 anos. Eu faço uma adesão ao regime da Lei de Isenção Fiscal 6090 perante o MIC, que é o Ministério de Indústria e Comércio, e eu fico utilizando durante 5 anos. Passou os 5 anos, eu tenho que nacionalizar essa marca. Mas até lá eu já gerei renda suficiente, já rodou. Já valeu, né? Já valeu. E a nacionalização custa quanto? Olha, essa eu vou te dever agora. Sim. Vai depender muito do vai tipo depender de máquina, muito sabe? do tipo de máquina e tal. E vai dar depreciação, se não valer a pena por 5 então. anos é porque o negócio não tem... Não. E o bom é que eu vou falar, tá, eu vou me mudar para o Paraguai, eu vou estender o braço no Paraguai. Mas quanto vai me custar levar a maquinária? Tem que ser nova? Não, tem que ser usada. Ela pode ser usada. Então, se eu tenho a empresa aqui e eu quero levar para lá, eu levo toda a maquinária e consigo utilizar lá. Não é que eu tenho que comprar uma maquinária nova para montar uma indústria nova lá. Não é requisito. Entendi. Então, essa é a nossa primeira, vamos falar assim, nosso primeiro incentivo. Depois, no ano 93 foi criada a Lei Maquila. Tá, a gente precisa, o governo pensou, a gente precisa criar mais ferramentas para que os nossos nacionais consigam sair para fora, porque basicamente não era essa lei não foi de todo pensada para quem vem de fora, sino que para que o Paraguai possa produzir e levar para fora, se torne um país exportador. Né? Se industrialize, se torne exportador. E é assim que, quando eu vejo assim, já tinha várias indústrias instaladas baixo esses regimes. Mas eu vejo assim que o presidente Cartes, né, na época, há 3 governos atrás, ele viu uma ferramenta de como vender o Paraguai para fora, como achar investidores para fora. E é ali que ele visitou muitos países do mundo, oferecendo essa vantagem. E é assim que muitos... Foi ali que foi uma... Exatamente, foi ali que começou a pegar forte. Alguém também. Pegou a pastinha debaixo do braço. Comercial e foi bater nas portas. Exatamente, o comercial já estava feito desde os anos 90. Imagina que 20 anos depois ele é implementado. Deixa a gente agradecer os patrocinadores, a gente já volta para seguir desse ponto da história, pode ser?
Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, letras, caixas, totens, adesivos, projetos especiais, fachada em SM com engenheiro projetista, enfim, empresa que você já conhece, né, cara? Nossa patrocinadora master de longa data, fica ali na BR-470 em Blumenau e atende todo o Brasil. Obrigado, Arte Pro. Boa, João. Além da Arte Pro, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados. 10 milhões. Opa, 10! E quase 3. Vamos dizer que tem 3 mil agências? Vamos atualizar esse número, né? Abra sua conta do Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Obrigado, Sicredi, pelo apoio de sempre. Collab Life, uma solução desenvolvida para apoiar gestores e empreendedores no desenvolvimento de seus times, no fortalecimento da cultura e na construção de um ambiente de trabalho mais conectado e produzido. Com o Collab Life, conversas relevantes como feedbacks, PDIs e alinhamento de expectativas se tornam parte natural da rotina do seu negócio. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Eu sempre falo que eu uso a ferramenta, posso estar longe da operação, né, João? E já sabe o que está rolando, Já né? sei o que está rolando, eu uso. E você que não sabe fazer conta, não sabe fazer planilha, mexer com dinheiro, Real Gold, BPO financeiro, terceirize o BPO. Se você não sabe, terceirize o financeiro da sua empresa com quem realmente entende e tem a tranquilidade de focar naquilo que importa, né, dentro do seu negócio. Emissão de nota fiscal, boleto, planilha, tudo isso a Real Gold faz. Então, Obrigado. Não perde tempo, Real Gold, BPO financeiro. Prisma Construtora, especializada em construções de casas de alto padrão e reformas, com experiência em entregas excelentes, com foco na solução que o cliente busca aqui em toda Santa Catarina, no Vale Europeu. Prisma Construtora, construindo excelência em cada detalhe. Boa, João, os apoios. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Conect Assessoria Imobiliária, Restaurante da Nana, Racon Filmes BRDE e Antunes Mídias. Maravilha. Obrigado pela sua audiência. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rengel. E tá gostando, deixa um comentário. E se tiver alguma dúvida, vamos esclarecer. Seja um embaixador aí, cara. Vem conversar com a gente. Boa, João. A gente estava ali na parte em que então o presidente colocou uma lei que já estava há muito tempo e ele deu uma repaginada e foi vender. Mas isso tu falou 3 governos atrás, então deve fazer uns 15 anos. 15 anos atrás que essa lei, vamos falar assim, ficou mais conhecida pelo mundo inteiro. Hoje tem muita coisa pra gente falar, né? Mas vamos tentar seguir uma linha lógica. Exatamente. Mas o André é um brasileiro que tá lá, né? Então deve estar... Eu casei com ela, né? Faz 15 anos. Mas eu tô morando lá há 21 anos. A gente namora já há 21 anos, no caso. Ah, legal. E... Foi pra lá trabalhar, não? Não, conheci ela em Camboriú, cara. Calçadão de Camboriú. E aí se apaixonou? Assim, não tão rápido, né? Mas foi acontecendo com o tempo. E aí, no fim, foi morar pra lá, então? A única forma, naquela época pré-histórica... Ou ela vinha ou tu ia. Ou eu ia pra lá e ela não ia vir de jeito nenhum. Então eu... pra balneário, fala sério. Naquela minha cabeça bem madura de 20 anos, falei, cara, eu vou embora. E fui. E contra todos os pronósticos deu certo, entendeu? 21 anos, 2 filhos... E, enfim. Na verdade, tu é cara... publicitário, né? Tu falou. Sou publicitário. Ele é um bom marqueteiro, né? Não, brincadeiras à parte, cara, tu correu atrás do teu sonho. Pois foi uma coisa meio assim, inesperada, no impulso, mas, cara, se não fosse pra dar certo, eu tinha voltado e não tinha acontecido nada, entendeu? Mas tu acompanhou de perto, com olhos brasileiros, digamos assim, esse florescer do Paraguai. Pois é, cara, eu me mudei pra lá em 2005. Cara, o país se transformou de um jeito bizarro. Mas qual que é o principal fator na tua visão de brasileiro que tu enxerga assim do porquê que isso aconteceu? Porque quando eles falam dos presidentes deles... mas assim, por exemplo, o presidente que ela citou, né, o Cartes, na minha opinião, foi o melhor presidente de todos os tempos, desde que eu tô lá, né, 2005 pra frente. Legal. Ele foi um cara que fez crescer muito, inclusive nessa época que ele tava, ele começou em 2013, né, a gente foi fazer um mestrado na Espanha, a gente ficou 1 ano fora. Quando a gente voltou, foi um baque assim, caramba, isso aqui não tinha, essa rodovia não tinha, isso aqui não tinha. Então assim, o cara veio com muita vontade de transformar. E de lá para cá, tivemos um governo no meio e agora o pupilo dele, né, que é o Santiago Penha, que é a mesma linha, digamos, né, empresarial, cara de negócio. Hoje tem um presidente no Paraguai que é da mesma linha do cara. Ele foi o ministro, da nossa fazenda na época do presidente Cartes. Ele já fazia parte do... Claro, time, mas é assim, sim. Mas é assim, o Paraguai, como eu falava, ele tem uma política estável. Não vou falar que no Paraguai não existe uma linha esquerdista, mas ela não é tão profunda quanto
o Brasil, né? Ela não, a gente teve um governo de esquerda, ele durou no máximo 3 anos, teve o impeachment, saiu. Então, mesmo que para frente, porque esse governo ainda tem 2 anos e meio, basicamente está agora na metade agora em agosto. São 5 anos de mandato? Exatamente, ele está aqui completando o 3º ano e ainda ficando 2 mais. Então, mesmo que mude, a gente estava falando esses dias com um dos nossos parceiros, que é consultor da Maquila, que o Paraguai é muito estável nesse sentido. Mesmo que mude o partido que será elegido, coisa que não sei se poderá ser, não poderá ser, mas sempre vai continuar essa mesma linha. Por quê? Você vê, são legislações do ano 90, do ano 93, que ainda está continuando. Impregnou na cultura, digamos assim. Entenderam agora e andou, né? Andou, exatamente. Andou. Saiu. O que me chama a atenção... Desculpa. Sim. Não. O que me chama a atenção, assim, ó... a gente cita muito sempre a questão política, né? Porque no fundo, vamos lá, as decisões políticas, elas norteiam o que é certo e o que é errado, as regras sociais, etc e tal, né? Mas tem um componente aí era isso que eu queria entender na percepção, obviamente que eu quero a tua opinião também, cara, mas o André, enquanto, digamos assim, um outsider, né? Alguém que olha de fora, apesar de que ele já tá lá no Paraguai há 20 anos, né? Eu tô mais tempo lá do que aqui, né? É isso, mas assim, tipo, enfim, culturalmente, cara, tu é brasileiro, tem uma visão, digamos assim... Bem diferente. Diferente de quem nasceu, quem vive lá, né? Eu costumo dizer assim, o brasileiro, ele não gosta do argentino, porque o argentino, ele é muito mais sério do que o brasileiro, na minha opinião. Eu fui pra Buenos Aires e andava com a minha filha no Canguru, ela não andava ainda, eu não peguei um metrô que um argentino não levantasse da cadeira para eu sentar, né? Aquilo me chamou a atenção. É verdade. Eles são arrogantes, né? Em alguma medida até um pouquinho... demais, né? Mas também são sérios, são culturalmente muito sérios e fortes, né? Eu não conheço o Paraguai da mesma forma. A Argentina eu conheço, o Paraguai eu não conheço. E a minha dúvida é assim, será que isso tudo aconteceu por causa apenas de decisões políticas, né? No sentido de ter melhores líderes, ou é uma cultura paraguaia essa questão do desenvolvimento, da economia, da força de trabalho e tudo mais? Cara, diferente do argentino, o Paraguai tem a forma dele de ser, evidentemente, se tu se acostumar com o jeito que eles são, por exemplo, eles não são sangue no olho, acelerado, que nem o brasileiro, assim, o pessoal leva a vida, vamos dizer assim, o pessoal trabalha para viver, mas não tá vivendo para trabalhar, entendeu? Entendi. Então, assim, se tu se acostumar com os horários deles, com os tempos deles, pessoal muito trabalhador, e até indo de novo para questões de leis, né, tem muitos benefícios em questão de, por exemplo, no Paraguai o pessoal trabalha 48 horas semanais, aqui é 40, né? Se não me engano, 44. Então, 44, né? A tua operação lá, ela vai render mais a partir daí. Tu já tens mais horas por semana pro teu empregado. Férias, por exemplo, lá o pessoal começa a ter férias 12 dias por ano. Aí quando ele passar de 5 anos, ele vai para 18 dias de férias. Quando passar de 10 anos na empresa, aí que ele vai ter 30 dias de férias. Então é mais tempo que tu tens funcionário trabalhando para ti. A mesma coisa serve para licença maternidade, licença paternidade. Tem as suas diferenças. E o fato de lá não ter uma CLT tão engessada, não ter auxílios do governo, o pessoal tem que trabalhar. Mas isso é uma cultura mesmo, né? Pois é, mas é uma cultura de trabalho, porque tu sabe que não vai ter quem vai te ajudar. O Estado não vai estar te bancando. Então a decisão política talvez é mais pesada, é mais importante necessariamente. E sabe, esses dias o presidente citou justamente quando foi o Luciano Hang visitar ele lá, né? O Luciano agora vai abrir a van na América Latina inteira. Né? Eu escutei uma coisa disso. Mas assim, ele citou que o sistema, vamos falar assim, político prefere que o dinheiro fique no setor privado que encher o bolso do sistema público. Então, por quê? Porque o sistema privado, ele vai fazer a coisa acontecer. Legal. E o sistema público, ele ainda tem que se estruturar bastante para poder atingir todas essas metas. Então, claro que com 10% de imposto de IVA e 10% de imposto de renda, não tem muita coisa a se fazer. Então, toda aquela questão de fornecer uma saúde pública estável. Hoje, eu não posso falar muito de rodovias, porque nossas rodovias estão
crescendo bastante, bem estruturadas, e elas ainda têm vários projetos. Por exemplo, se tu pega desde Cidade Leste, que é o nosso porto de entrada, né, a nossa fronteira de entrada com o Paraguai, até Assunção, está lindo. Lindo, tudo novo, tem faixa dupla, é bem tranquilo. A gente faz, olha, há 20 anos fazemos esse, tem vezes que fazemos de avião, de carro, mas... Trouxesse elas para o Brasil algumas vezes também, né? E então, a gente sente essa diferença, claro, é um caminho, se você quer vender o preço para fora, tem que oferecer rodovias, estrutura vial, então o país também foi se preparando para isso. Uma das grandes dores do Paraguai é a questão do escoamento, né? Porque o escoamento ele se dá só pelo rio, né? Não tem... Basicamente, sim. Tudo bem que é o rio, né? É um riozão, né? Exatamente. Mas é o rio. Exatamente. E toda a nossa conexão para o mundo inteiro, fora o Brasil, ele é pelo rio. E com a Argentina também fazemos terrestre. Mas o resto e com a Bolívia, mas a Bolívia é longe, então também fazemos algumas coisas de carro. Mas com a Bolívia é mais a questão de gás, a nossa conexão. Mas assim, então, com esse caminho, vamos falar assim, lindo, vial, o Paraguai consegue fazer muito negócio com o Brasil. Então, o Brasil sempre foi o nosso parceiro em tudo. Então, a nossa população, inclusive, ela a gente agradece vocês muito. Vou para Foz do Iguaçu de vez em quando. Adoro o Paraguai. Nem passa para fazer compra, né? Não. Só visitar os amigos. Cataratas e tal. Em agosto agora eu tô lá. É que a gente tem parentes lá. Ah, que legal. A gente tem parentes em Beltrão e em Foz. Tá. Aí quando eu vou para Beltrão, a gente geralmente dá um pulinho lá em Foz. E aí, essa vez eu vou para Foz, porque até a gente vai de avião ali de Curitiba. Porque vai uma parente, então. Uma prima da mulher que morou anos nos Estados Unidos, tá voltando pra cá e vai voltando, aí a gente vai receber ela lá. Que legal. Mas eu brinco assim, mas de verdade, é impressionante, porque a primeira vez que eu fui pro Paraguai, cara, faz muito tempo que eu fui, tipo, moleque, assim, sei lá, ia ter uns 12 anos, então deve fazer uns 20 e tantos anos, né? Tô com 35, 23 anos mais ou menos. Eu me lembro que era super perigoso. Era um negócio absurdo, assim. Não podia ir com cordão. Não podia ir com carro. Cara, o tênis, não podia atravessar. E, cara, agora tu vai lá, bicho, tu atravessa a pé, bem de boa, volta com os negócios no bolso, tudo certo, não tem risco nenhum. Óbvio, assim, né? Não vai se pagar de tolo, né? Mas, assim, é super seguro, né? Tu se sente seguro indo pra lá, né? E eu tive... E pra mim foi muito marcante, porque, assim, eu fui algumas vezes quando era mais jovem, aí algumas vezes já um pouco mais velho, algumas 20 anos. E eu fiquei, tipo, um bom tempo sem ir, tipo, uns 8 anos, assim. E aí, tipo, eu fui de novo. E aí, quando eu fui de novo, o cara disse, não, eu vou estacionar o carro ali no Paraguai. Eu falei, não, cara, tu é louco? Tu vai entrar no Paraguai de carro. Ele disse, não, tá. Aí, cara, no fim, acabamos deixando o carro lá de cá, atravessamos a pé, a ponte, e, tipo, super de boa. Então, pra mim, foi uma virada, assim, muito rápida. Eu não acompanhei o processo, sabe? Você viu também a diferença estrutural, como ele foi mudando? Sim. Claro que Cidade Leste não é o nosso parâmetro. Quem disse, eu conheço o Paraguai. Mas Cidade Leste não é Paraguai. Você vê exatamente, tem mas tudo hoje árabe, chinês, exatamente, coreano, mas é confusão. aquele ponto de comércio, mas você entra para dentro de Cidade Leste e ela é linda, tem muitos atrativos, é bem bonita, é uma cidade fala, bem conhece Paraguai, você vai no círculo comercial, ali, aqueles 5 km perto da fronteira. Aí é um caos, mas o que eu conheço do Paraguai é ali. A gente até tava falando de ir para lá agora com outro negócio de amigas, falaram, vamos se hospedar no Paraguai, vamos pegar um hotel no Paraguai lá em tal lugar. Muita gente faz isso, porque também é um pouquinho mais econômico, dependendo, né? Fica melhor até, né? Sim, então tem o Cidade Leste antes quase não tinha hotel, hoje tem um monte de hotéis. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica que sempre me ocupou a cabeça, né? O Paraguai tem quantos habitantes, sei lá? 10? 7 e pouco. 7 e pouco. Desde o nosso. Não, mas assim, desde o nosso último censo, que foi há 2 anos. Foi bem na pandemia, um pouquinho depois da pandemia, acho que foi 21, 22, mais ou menos. Deu 7 milhões e pouco, quase perto dos 8. 10, mas hoje, por exemplo, eu pego, a gente faz no escritório residência. Então, hoje já temos identidades pegando com 9 milhões. Sim, mas o pessoal vai morrendo também, né? É claro, o pessoal vai morrendo e tal, mas é em média, né? Ó, o brasileiro, aliás. É que antes era um parâmetro, tu perguntava qual é o teu número de cédula. Aí tu falava 4 milhões, tu sabia que o cara era de 84, 85, 86. Tu sabia pela faixa do número qual era a idade da pessoa. Ah, que legal. Só que eu, por exemplo, eu sou mais velho que ela e o meu é 6 e pouco já. E eu fiz a minha lá em porque tu não é nascido lá, né? 2006, 2007, 2008, não sei, não lembro quando é que foi.
Agora a pessoa já tá pegando 9. Não, mas eu pego dos meus filhos, por exemplo. Eles têm 5 anos de diferença. E os dois ainda têm o mesmo milhão, vamos falar assim. É 8,200 e pouco. 800 e pouco. E eles se levam Que legal que o número dele é 5 anos. O nosso não tem um... Hoje, entre eu comparo do meu filho, que tem 4 anos, para a hora, cresceu 1 milhão, mais de quase 2 milhões de pessoas, contando a imigração, vamos né? chutar um pouquinho mais, então. Vamos dizer que temos 18 8, milhões e 9, meio. 9 talvez. Acho que 9 não e chega, pouco. cara. Eu Não? acho que não. Mas é assim, claro que tem muito brasileiro, pessoa física, Sim, que vai, demorado. faz o processo, e não mas vai, não não fica. vai. Mas É, por o uma Giba questão- fez isso agora, fez a identidade e não tá morando lá. Exatamente. Mas a minha Então, a muita minha gente- pergunta, tudo bem que assim, tem tecnologia e tal, mas pô, tem um monte de empresa indo pra lá, né, cara? Em algum momento, se já não agora, tem alguma escassez de mão de obra. Deve ter alguma Em alguns setores tem. circunstância de mão de obra. Porque assim, ó, a gente vive numa região do Brasil, tu sabes disso, e com certeza tu também, de que é emprego pleno aqui, né? Tipo, em Sim. Blumenau não trabalha quem não quer, em Jaraguá, até, ou dizer, em toda Santa Catarina tem oportunidade, tá ligado? Uhum. E muitas vezes, quando as grandes companhias fizeram movimentos, é óbvio que assim, né? A questão fiscal e tributária importa muito, né? Mas quando fizeram movimentos, foi a caça da mão de obra, né? Por exemplo, a Hering uma vez abriu uma planta lá no Nordeste porque tinha escassez de mão de obra e tal, fizeram esse piloto e tudo mais. E aí, pô, tu tens um benefício fiscal e tributário, mas, cara, se, digamos assim, não sei como é que tá a realidade lá agora, queria a tua opinião com relação à mão de obra, por exemplo, mas vai que já tem uma dificuldade com mão de obra. Tu faz o movimento de ir para lá. Isso não é um fator impeditivo para Depende da crescimento? região, né? Tem regiões que tem mais mão de obra, tem regiões que tem menos. Exatamente, olha, hoje, qual que é um dos maiores incentivos para ir para lá? E por que que você fala, é só 1%? Mas por quê? Porque o principal benefício é gerar mão de obra. Gerar emprego. E gerar essa mão de emprego. obra. Não gerar, desculpa, é gerar emprego. Emprego para para quem está saindo, porque a grande maioria é braçal, é aquela coisa que não precisa de muita Costureira. costureira, Costureiro? costureiro. E autopartes também tem muito. Autopartes tem muita, mas em geral, Tem diversas um amigo meu que tem indústrias, uma mas fábrica de panela lá. Ah, pois Indústria é. de panela. Então. Então, é todo mais braçal, é todo mais peão de fábrica, que também não, vamos falar assim, precisa de uma preparação, de uma formação, capacitação, mas ele Mas não é mão da precisa. massa, mão da Exatamente, massa. mão da massa, não é aquele que precisa ter um diploma universitário, é uma questão mais técnica que com um bom treinamento ele Sim. consegue atingir os parâmetros requeridos para E trabalhar pra isso nisso. existe. Para isso existe. Sim, sim. E a nossa população jovem é muito grande. A média da população, acho que é 28 anos. É bem baixo a média da população. Cara, então E isso tem aí muita também gente já é saindo. um baita de um... Exatamente. O pessoal Em sai de cidade- escola e precisa exatamente. trabalhar, né, cara? Em Sim. cidades do interior, claro que, por exemplo, na capital, em Assunção, a meia das famílias é ter 2 filhos. 2, 3, dependendo da classe A média. social e tal. E a preparação é 2, 3. Um é ainda mais difícil. Mas no interior, as pessoas costumam ainda ter 10. 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Que bênção, né? Então, Você- é uma O benção. país vai continuar crescendo, né? Mas vai Diferente de outros continuar. lugares que tá diminuindo, né? Exatamente. Sim. Então, por isso que também tem os polos industriais, onde estão mais estabelecidos, mais por fora, nas Como é que periferias. tá a legislação com relação à tecnologia, IA e tal? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem limitações ainda, né? Vou dar um exemplo, né, pontual, assim, por exemplo, o Código Transnacional inviabiliza carro autônomo, né? A gente tem esse problema. Uhum. E essa discussão nem iniciou ainda, mas logo logo vai precisar, porque os donos de distribuição já estão sem caminhoneiro, vai precisar de caminhão autônomo, Uhum. né? Já estou prevendo aqui, né? Em 2, 3 Sim. anos essa discussão vai vir. Como é que é lá essa realidade? Olha, isso ainda está engatinhando, por falar assim, ou nem se fale disso nessas questões. Temos vamos falar assim, hoje o Paraguai vamos falar da tecnologia em si, hoje o Paraguai com uma quantidade de energia sobrando, por quê? Porque antes Itaipu, vendia né? para o Brasil, né? E agora o Paraguai já não vende para o Brasil essa energia que estava sobrando, então
o Não governo... vende tanta, né? Não vende tanta, O Paraguai está exatamente. no processo de querer consumir toda a energia que consumir sobra toda a dele. energia que sobra. Então, o que E aí que... Itaipu alimenta o país 2, 3 vezes. Basicamente, sim. E o que eles estão fazendo dessa energia que sobra? Tentando que investidores venham investir em tecnologia Data através center. data center. Tem muita criptomoeda lá Criptomoeda, também a questão da parte da tecnologia. Não, aquele que está agora para os Estados Unidos, que eles estão... Data center. Data Data center, center. data De center. inteligência artificial. Gerado através de inteligência artificial. Então, o Paraguai está Olhando para esse nicho. olhando para esse nicho, mas ele não tem ainda esse tipo de legislações como você está fazendo. Eu imagino que um país menor é politicamente mais simples de tu gerar aprovações do que num país realidade do Brasil. Exatamente. Por exemplo... E o Brasil, tipo, além de tudo, menor em vários sentidos, né? População e tamanho, né? Que é um negócio exatamente. E eu acho que isso vai ser um diferencial competitivo se conseguir aprovar lá. Porque a gente vai esbarrar em muita regulamentação aqui. É que o Paraguai não tem... Se você compara... O Paraguai ele não tem, se você hoje abre o site do Senado, você não tem legislações em andamento, propostas e tal, mas sempre ele é em conjunto com o setor privado. Não é uma coisa, o setor público, só público, não. Sempre o setor privado, ele vem sempre da mão do setor político. Para tu ver hoje, por exemplo, a grande maioria dos ministros, eles não são políticos, eles são técnicos. A visão tanto dos últimos governos para frente é que sempre nas das principais cabeças esteja uma pessoa técnica, não um posto político. Então isso também fez diferença. É um Tarcísio da vida. Sempre fez diferença. Paulo Guedes, né, no caso. Um Paulo Guedes. Mas o que acontece no Paraguai é que assim, é um país muito mais livre, cara. A pessoa pergunta, por que é bom o Paraguai? Porque tu é livre, cara. Tu é livre, não tem essa quantidade de legislação absurda que tem aqui. Sim. Tudo lá é livre. Por exemplo, Eu pedi esse cigarro eletrônico, né? Aqui é totalmente proibido. Meu Deus, tu vai morrer e tal. Lá não existe uma lei que diga não pode. O cara quer comprar, ele compra, entendeu? Desde que passe pela nossa Anvisa. Lá tem SUS? Não. Não tem SUS. Aqui a gente temos 2 sistemas de governo. 2 sistemas de serviço de saúde. O que dá o Ministério, que são hospitais públicos, e o IPS, que é o Instituto de Previsão Social. Que ele cumpre duas funções. Seguro-saúde é obrigatório? É obrigatório só para quem Obamacare da vida, assim. Não, é aquele que é para os trabalhadores. Ele é descontado da folha de pagamento. Tá. Ele é descontado da folha do pagamento. É um seguro obrigatório. Esse seria o mais similar ao SUS, porque ele é completo, ele é 100%, né? Ele é um dos mais completos pro da América Latina. Eu perguntei do SUS, porque assim, o que inviabiliza o POD no Brasil é que o cara que passar mal por causa do POD vai custar dinheiro público. Então eles não estão preocupados com a saúde do brasileiro, né? E é por isso que vem essa quantidade de regra, né? Quando é proibido andar sem cinto de segurança. Por quê? Porque se bater e se ferrar ali, vai gastar dinheiro público no SUS. Eles não estão preocupados com a segurança. Entendeu? Mas isso tem muito lobby também de Claro. indústrias. Mas é legal essa questão. Eu acho animal, assim, essa questão da liberdade, né? Eu sou partícipe dessa mesma visão. O cara quer fazer merda, faz merda. Essa questão das bets aí que estão discutindo. Cara, tu quer gastar dinheiro com bet? Cara, gasta, te vira, a vida é tua. Ficar tratando um cara de maior de idade como criança, pô, é o caminho, né? É assim, o nosso sistema de saúde, ele não é bom. O público não é bom. Mas se você souber utilizar e tal, tem pessoas que utilizam só esse serviço. E no Brasil também é uma merda. Todo mundo tem plano de saúde, então, então não é esse o ponto. Eu só perguntei por causa dessa questão da regulamentação. A diferença é que lá é muito barato ter um plano de saúde privado. Tem para todos os bolsos e todas as coberturas. Não é como aqui que tá engessado também. Que aí começa a vir a quantidade de limitações que o Brasil impõe, né? Lá tu consegue pegar um básico só para consulta. Qualquer internação não tá coberto. Ou tu pode pegar um super completo que tem o seu teto, né? Evidentemente não é como tudo pago. Exatamente. Mas o cara consegue fazer uma cirurgia simples, por exemplo, tem um caso de um amigo nosso que ele teve problema no coração, então ele teve que botar stent, né? Ele é brasileiro. E ele continua tendo o plano dele daqui. No plano dele daqui, todos os stent estariam cobertos. No de lá, não, ele teve que pagar o stent à parte, ele ganhou a internação, todo o tratamento, mas o stent ele teve que pagar. Então, assim, vai depender do que tu contratou. Legal. E isso te dá, te abre portas, por exemplo, tu é um cara jovem, menos de 30 anos,
vai pagar uma saúde mais barata porque ela vai te servir. Sim. Tu não precisa ficar Tem pagando... opção. Por exemplo, tu não pensa ter filho, tu não precisa ficar pagando mais caro porque pode ser que a tua mulher fique grávida. Então, assim, tu vai contratando o que tu quer. E Entendi. tem vários pacotes para todos e eles ainda fazem os personalizados. Depende da necessidade de cada um. Ô, Karen, deixa a gente, infelizmente, né, cara, o papo vai passar rápido, exatamente. né? Tem que ir encaminhando pro final. Antes a gente agradecer os patrocinadores ainda. Fala rapidamente o que a Loureiro e Associados, né? O que o teu trabalho oferece para o empresário brasileiro que é aí Paraguai, em poucas palavras aí. O nosso escritório, ele oferece um escritório familiar. Meu pai montou o escritório há quase 40 anos atrás, 38 mais ou menos. E eu acabei me formando também em Direito e me tornei sócia dele. Então, o nosso escritório, ele está focado, eu te diria, em 90% para o setor empresarial. Nossos clientes, a nossa base de clientes, ele é do setor empresarial, atendemos a grandes indústrias do Paraguai e também do Brasil e outros lugares do mundo. Oferecemos uma estrutura desde o início, desde a parte migratória, a parte societária, a parte de montar a empresa, temos vários parceiros em diferentes setores, então o que fazemos é uma assistência integral para que o empresário se sinta confortável de investir lá e também quem não investe tem temos bastante parceiro no Brasil todo para abrir inventário, questões documentárias, questões de cobrança de processos judiciais próprios de negócios que fizeram entre pessoas de ambos países, empresas de ambos países e que tem que ser executado no Paraguai. Então, o Paraguai sempre caminhando a mão no Brasil, a gente está ali para dar uma mão e uma força para nossos colegas e para os investidores. Faz toda a assessoria, mais que jurídica, quase que uma consultoria. Assim. Exatamente. Analisamos e temos vários parceiros. Por exemplo, no setor da maquila, temos uma empresa que é parceira nossa, que é a Procyon, e eles fazem toda a parte de análise de se é viável ou não. O nosso tempo é curto, mas eu vou resumir um pouquinho o que o Paraguai pode oferecer para as pessoas. Claro, a maquila é a nossa menina bonita, mas tem vezes que, depende do tamanho da indústria, ele não qualifica na maquila. Por quê? Porque o investimento, tanto burocrático, de se implantar e tal, demanda um valor bastante elevado de dinheiro. Então, não, a maquila não é, mas resulta que se você monta uma empresa normal, se beneficiando, por exemplo, com a Lei 6090, você consegue montar uma estrutura e ainda atuar dentro do comércio paraguaio, exportar para fora e ainda continuar tendo um benefício. Para quê? Exportação de serviço. Claro, a maquila tem também, hoje com a nossa reforma, uma exportação de serviço. Mas qual que é a diferença? A maquila, ela vai dirigida para uma empresa específica. Por exemplo, eu tenho a minha maquiladora paraguaia e eu faço um contrato contigo, Felipe, vamos fazer de costura. De costura. Então, eu faço um contrato contigo específico, registro isso na legislação da maquila e eu tenho contigo. Só que eu não tenho um contrato com ele, então eu não posso vender para ele. Entendi. Eu tenho que ter um contrato para ele, fazer o projeto, registrar, para depois vender. Exportação de serviço. Acontece isso com a exportação de serviço, mas eu vou prestar serviço um dia para um, outro dia para outro, então não encaixa dentro do regime da maquila. Mas, dentro da nossa legislação, eu posso fazer uma exportação de serviço. Eu inscrevo como pessoa física ou como pessoa jurídica, e desde que o serviço de assessoria eu preste para fora, ele vai isento de IVA. Então, ele não grava o IVA, mas grava 10% de renda no final do período. Então, eu pago 10%, eu não pago 10% de IVA, mas pago 10% de renda no final do período. Eu ainda pago sobre o lucro real, não sobre todo o faturamento. Sim. Então, é aí onde vem aquela qual que são os impostos no Paraguai? Desde IVA, desde renda, desde IRE e 8% de divisão de lucros. Então, e se eu quero levar para fora essa divisão de lucro, pague 15%. A maioria decide reinvestir para outro país, exatamente. Isso seria como repatriar para as empresas que têm aí. Sim. Outros benefícios que oferece o Paraguai, em questões, uma grande diferença em questões trabalhistas.
a questão que o André já tinha mencionado, as férias. Temos 12, 18 e 30 dias depois de 10 anos. Então, isso dá uma diferença são vários benefícios. Hoje, quanto custa ter um funcionário, um empregado para uma empresa? Entendo que é 2,5 do valor do salário. Tipo, você paga um valor, mas ele acaba te custando 2,5 salários a mais. Aqui no Brasil, no Brasil. Meio parecido. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sim. Lá não. Isso, achei que era assim. Não. Lá não? Lá não. Vamos mudar pra lá, então. Lá você tem o salário mínimo, que são em torno de R$500. 500 dólares, desculpa. 500 dólares. Ele sofreu um aumento agora. Normalmente, sempre ele sofre um pequeno aumento. Ajuste salarial no 1º de julho, ele entra em vigor. Então, ele é agora novo, 500. E o que eu pago sobre isso? É descontado da folha do pagamento 9% do trabalhador. Ele paga isso, que é o IPS. E o empregador, ele paga 16,5%. É só isso mesmo. É só isso. É só isso mesmo. É só isso mesmo. É só isso. Tem outro Tem encargo. Tem uma previdência? A previdência Não tem o não GTS, não tem essas coisas. Por quê? Porque todo está dentro daquele IPS. Daquele 9%. 16%. 9 e 16. O que ele 16. serve? Ele serve para aposentadoria. Então, na verdade, esse 16 é para o próprio funcionário. É para o Sim, funcionário. é para a aposentadoria dele. Ele soma para a aposentadoria dele, ele soma para o serviço de a medicina dele, e também ele vai para pequenas entidades o SNPP, que é de capacitação, Tipo Senai, a parte... Entendi, treinamento técnico. Exatamente, tem ali uma pequena distribuição disso, mas Legal. basicamente. Mas o importante é, o que te oferece esse serviço de IPS? Ele te oferece assistência para você e toda a sua família. Para cima e para baixo, hein? Para cima e para baixo. Ainda para os pais, depois dos 60 anos, eles podem ter uma assistência integral. E você tem cirurgia, câncer, Até remédio, remédios que custam um valor exorbitante de 2 mil, 3 mil dólares por mês. Esse seguro médico, ele cobre. Então, ele é bem interessante. É bem diferente. O importante é Exatamente. entender que existe a saúde pública para todos, Claro. e essa que é do assegurado. Esse assegurado seria o cara que tem um emprego formal. Formal. Aí ele está contribuindo aquele 9%. Isso. Exatamente. E aí ele tem ainda, além dessa popular, vamos dizer assim, Sim. ele tem mais toda uma estrutura ainda. Exatamente. O popular ele é mais emergencial, digamos. Isso, Acidente de trânsito. Um auto-socorro. Isso. Exatamente, para que ele não atua tanto para o informal. E seria isso, e tem um recargo que é de 5% do salário mínimo é um benefício para os filhos. Então, se eu tenho um filho menor de 18 anos, eu apresento toda a documentação, que é uma bonificação familiar. Mas ele é só para quem ganha até 3 salários mínimos. Mas trabalha. Sim. Para ganhar isso aí, a pessoa tem que trabalhar. Tem que trabalhar, claro. É como se fosse o Bolsa, mas para um filho menor. Mas filho menor de 18. Mas no caso é Bolsa Trabalho, não Bolsa Trabalho. É uma bonificação. Porque tem que estar trabalhando, é uma bonificação. Tem que estar trabalhando, Depois dessa... mas essa bonificação, quem paga é o empregador. Era 185 mil, agora deve ser 210 mil guaranis, que seria em torno de R$180, mais ou menos, por cada filho. Legal. Não é Bolsa Família, não. Bolsa Trabalho, claro. E não, isso é basicamente isso. E dependendo da indústria... Não, já convenceu. Não existe como se diz, vale alimentação, vale transporte. Isso Nada disso. Claro, se você quer dar... todos esses vales, porque tá difícil de reter. Claro. E aí lá já é uma outra cultura, pelo que eu conversei já com Mas outras pessoas o Vale também. Transporte aqui, por exemplo, ele é obrigatório, não é? Não necessariamente. Não? É que o colaborador ele ajuda a pagar, né? Desconta uma parte. Isso, desconta. Isso. Aí ele pode escolher ou não ter o Vale Transporte. Mas lá a realidade é tão diferente que ninguém vai querer o Vale Transporte, porque é tão barato comprar uma moto que o cara que tá trabalhando numa fábrica, ele vai comprar a motinho dele, entendeu? Isso. Ao invés de E a Karen ajuda aí nesse processo todo para as empresas brasileiras, então, a entender o seu melhor momento. Exatamente. Entender o que elas precisam. Porque muita gente, eu gosto da maquila. Não é a maquila o que convém para ela. Então, muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Deu para esclarecer bem. Então, tem também a questão do investimento imobiliário, que hoje está bastante em auge. Legal. Por quê? Porque o Paraguai está caminho a se verticalizar. E também com tantas indústrias, as pessoas estão investindo
Vamos levar uns consultores pra lá. Eu trabalho com isso, né? Mas eu sei que não tem mais tempo pra gente falar sobre isso. Fica pro próximo. Infelizmente. Fica pro próximo. Desculpa, a gente centralizou tudo nela. Não, mas é que a gente veio falar sobre Isso, é. sobre ela. Mas a gente troca figurinha e tem bastante gente olhando pra lá. Vamos conversar. Ótimo. Deixa a gente agradecer os patrocinadores rapidinho. Eu tenho que ser o chato do rolê, faz parte. Arte Pro Comunicação, usar a nossa patrocinadora Master. E a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito, então não perde tempo, abre a conta no Sicredi. É isso aí. Collab Life, apoiando gestores aí no desenvolvimento de seus times. Um novo jeito de cuidar de quem move seu negócio. Quer terceirizar o financeiro da sua empresa? BPO Real Financeiro, Gold. é Real Gold BPO Financeiro. Aí, Prisma Construtora, reformas e construções com excelência. E os apoios, João? Armazém Cláudio Jovem Pan Blumenau, Conect Assessoria Imobiliária, Restaurante Dona Ana, Racon Filmes, BRDE e Antunes Mídias. Nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo. E eu, sou Felipe Rangel. Para finalizar, bem rapidinho, né? Primeiro, dar um feedback do que vocês acharam aqui da troca de ideia, desse projeto, o que vocês estão achando. E algo que tu acha que... Assim, a gente sempre pede uma previsão para os 5 anos, né? Alguma coisa que tu imagina, algum dado, alguma coisa que tu poderia trazer do que tu imagina de como estará o Paraguai daqui a 5 anos, por exemplo. Olha, eu acho que eu vejo o Paraguai daqui a 5 anos bem desenvolvido, ainda com muita oportunidade, porque com o desenvolvimento traz oportunidade. Então eu sempre falo para as pessoas que o Paraguai não, quem quer migrar para o Paraguai tem que migrar porque quer trabalhar, quer crescer. O Paraguai é o país do empreendedorismo, tanto para os nacionais como para quem vem de fora. Então, em todos os setores, eu vejo que o Paraguai tem muito a crescer e como a gente é uma população bastante pequena, precisamos dos nossos, como se diz, irmãos, vizinhos e também de fora para fazer crescer isso, para fazer a coisa acontecer. Então, conta com o empreendedor. Exatamente. Cara, e é empreendedorismo puro, né? Porque é um... Nós tu olha como negócio... Gostei do Paraguai. E aí, curtiram também a questão do projeto? Show. Ainda mais com esses agregados, né, de valor que tu comentou pra gente, né, do portal. Muito bacana. Eu já tinha visto alguns podcasts de vocês. Legal. Eu gostei muito daquele da cerveja... Aquela que tá ali perto da rodoviária. Como que era o nome? Rodoviária... Cervejaria? Balbúrdia, não? Não. Aqui tá bem ali no viaduto ali. Agora eu não lembro o nome. Lá no cargo ali. Pô, o Kevitz, Kivitz, cara. Pois é. Então, esse eu tinha visto, mas assim, eu não tinha outra referência de vocês. Não, mas tem mais de 300. Daí depois eu fiquei sabendo da Roberta, que veio e tal. Eu tinha visto outros já também, Vida Beerland. É que eu gosto desse negócio de cerveja, né? O cara sai de Blumenau. Cara, Balbúrdia, Beerland. Pois o cara sai de Blumenau e Blumenau não sai do cara. O COI da Spaten, né? E enraizou porque faz 20 anos, né? Pois é, cara. Belezão, obrigado, cara. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Satisfação de conhecer. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Tá com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Obrigado pela tua audiência, faça parte da nossa rede de embaixadores, saiba como entre em contato com o time. No empreendanews.com.br se encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Foi mais um Empreendedor Cast Obrigado, para vocês, galera. Valeu!